Olá a todos para mais um episódio da Mesa Menos Um. Hoje estamos aqui de novo com o Dinis, com o Tomás e com o Morteira. Olá. Olá a Olá a todos. todos. Boa Então, tarde. então, hoje vamos falar sobre um pouco sobre, porque esta semana, se não estou em erro, o Marcelo tomou posse para o segundo mandato e vamos falar um pouco sobre as presidenciais, sobre também o cargo de Presidente da República. Vamos um bocadinho andar na história e ver, por exemplo, a história dos presidentes da República e também depois vamos falar do último mandato do Marcelo, do nosso presidente. Começando por ti, Morteira. Então, o que é que tens a dizer sobre o passado? Qual é o primeiro presidente que te chamou a atenção, ou pelo menos que tens memória? Bem, acho que no nosso fórum todos temos 21 anos e desta forma a história dos presidentes da República é algo muito recente, porque em Portugal os mandatos cumprem-se 5 anos, cada mandato, e não há nenhum presidente na história que não tenha cumprido os 2 mandatos. Portanto, eu só me lembro realmente de ver intervenções do presidente Cavaco Silva e do Marcelo Rebelo de Sousa, como é óbvio. Bom, quanto a prestações de um e do outro se parecem muito diferentes, parecem-me formas de estar na presidência da República muito diferentes e, acima de tudo, com intervenções e formas de estar em sociedade muito diferentes. Acho que o Marcelo procura muito mais o contacto com as populações e com as pessoas. O presidente Cavaco Silva sempre foi muito mais reservado. Acho que no passado outros presidentes tiveram também este tipo de ambiguidade, uns foram mais populares do que outros, mas acho que na generalidade temos que encarar primariamente a forma como o nosso sistema político está integrado. Nós estamos num regime semipresidencialista, o que significa que a posição de Presidente da República é uma posição de chefia da República, das Forças Armadas, mas passa mais por um papel representativo daquilo que é o cidadão português. E acho que, bom, entre Cavaco e Marcelo parece-me muito mais fácil visualizar um português na figura de Marcelo Rebelo de Sousa do que na figura de Cavaco Silva, pela hospitalidade e pela forma de receber e de estar, mas também na forma de estar em política. Acho que o Marcelo é muito mais tolerante do que Cavaco, e tendo a dizer que é um presidente apaziguador, um presidente que evita conflitos externos, claramente, mas também internos e conflitos políticos. Sim. E tu, Tomás, também, que memória é que tens do período, assim, ou um flash na tua memória que te lembres dos presidentes da República? Eu acho que nisso estou muito próximo daquilo que o Morteira disse, a nível ter consciência política só tenho para aquilo que foi Cavaco Silva, mas por acaso tenho flash, ainda há bocado falámos disso, tenho flash de Jorge Sampaio, mas não me lembro de nada específico. Lembro-me que ele era presidente e tenho acima de tudo um flash grande depois quando ganhou a eleição o presidente Cavaco Silva. Foi aí, e é sem dúvida fora, depois agora, e o que tenho mais presente é obviamente o presidente Marcelo, aquele que mais poderei falar. Relativamente ao passado e àquilo que, sobretudo, essa comparação, eu acho que o que o Morteira disse é completamente verídico, são opostos. Marcelo foi passar-se de Cavaco Silva para Marcelo é mudar do dia para a noite, é uma mudança, enfim, não me parece, tirando ideologias políticas, porque eram ambos militantes do PSD, creio que são, não sei se tem, apesar de na primeira eleição o Marcelo concorreu como independente, mas creio que são ambos ainda militantes do PSD, mas naquilo que foi o modus operandi, se lhe podemos chamar assim, enquanto presidentes da República, são opostos. Olhando para trás, e outros casos que não presenciei sequer,
e até para toda a história, eu diria, e daquilo que ouvi, daquilo que li, o melhor Presidente da República, para mim, Portugal já teve, foi o General Ramalhianos. Acho que foi, a todos os níveis, o melhor, embora na altura com funções diferentes. O regime era mais presidencialista, depois evoluiu, ele ainda teve muitos poderes enquanto presidente, que neste momento não tem. Olhando agora para aquilo que o Morteira falava também, da questão, o poder do presidente, enfim, não é dizer que desvalorizo, porque acho que é uma palavra muito forte para aquilo que está em causa, é o símbolo mais alto da nação, talvez, o símbolo não, o órgão, mas enfim, não é a eleição a que eu atribuo mais importância no âmbito... Bom, Marcelo tem, mas isso depois, se calhar, entraremos naquilo que tem sido o mandato e fala mais à frente. Mas o Presidente da República eu vejo mais como uma figura de Estado que, lá está, representa Portugal, tem, de facto, o poder do veto. Marcelo já o usou, creio que saiu hoje, agora, recentemente, vetou a lei da eutanásia, depois do Tribunal Constitucional ter declarado inconstitucional. Acho que foi o 24º veto. Posso estar em erro, tenho ideia de ter lido isso. Não é se todo o número preciso da minha parte. Mas também é uma capacidade dela muito relativa, porque depois sabemos que a lei poderá voltar à Assembleia da República e enfim, os poderes que o Presidente da República reúne em si, apesar de ser, em princípio, a figura mais poderosa do nosso regime, são relativos por todos estes outros pontos e no nosso sistema, há outros sistemas e acho sinceramente que é o sistema que mais nos favorece termos este sistema semipresidencialista, porque acho que até foi Marcelo que disse, e é um propósito que uma outra figura que se candidatou quer, tanto almeja a Quarta República, seja lá o que isso for, e acho que foi Marcelo que até disse que um sistema presidencialista era um passo dado em caminho da ditadura. Portanto, acho que é um bocado isso. Pronto, e tu, Dinis, também, queria-te perguntar também mais ou menos o mesmo que já lhes perguntei a eles, se é tipo, qual é a tua primeira assim, impressão ou a tua primeira, o dar conta da Presidência da República, e também se te lembras de algum momento histórico ou alguma gafe, ou assim, que queiras relembrar aqui e que aches que seja interessante. Bom, respondendo à tua primeira pergunta, acho que já foram feitas duas análises quanto ao assunto, e a minha também vai na mesma linha. O primeiro presidente que eu me lembro é Aníbal Cavaco Silva. São tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Cavaco Silva, são ambos ideologicamente são muito parecidos, são ambos sociais-democratas conservadores, embora com maneiras de estar na vida e na política que eu tenho como muito diferentes. Cavaco Silva é uma figura muito mais fraturante no panorama político nacional, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa granjeia muito mais simpatias em todos os setores da política portuguesa, para proveito dele, junto da população e também em termos da sua popularidade. Uma gafe que eu me lembro, não é talvez uma gafe, mas é um acontecimento caricato, foi numas eleições, e que eu também não me lembro, porque eu não era vivo na altura, mas foi numas eleições na Marinha Grande. Mário Soares foi agredido por um, não sei se foi por uma senhora, se foi por um senhor, mas foi agredido, e na altura, acho que as eleições era contra Manuel Alegre, e acho que na altura essa agressão, essa lambada, levou a que ele começasse a ter a subir bastante nas sondagens. Mais um reparo, quanto também à tua primeira pergunta. Embora Marcelo Rebelo de Sousa seja uma figura muito mais apaziguadora, muito menos interventiva
no governo e no panorama político, no que se passa na Casa da Democracia, no Parlamento, também não podemos estabelecer uma paridade entre os dois e compará-los diretamente. Temos também que compará-los tendo em conta os momentos históricos em que ambos foram presidentes da República, claro, e também ter em conta a intervenção que na altura era mais requerida e era mais necessária. Sim. E agora passando um pouco também às presidenciais, que foram as eleições, não sei dia ao certo, mas foram em janeiro. E pronto, queria primeiro ouvir também uma apreciação geral. Podemos começar por ti, Tomás. E quem foram os vencedores e os vencidos? Acho que claramente o vencedor foi Marcelo Rebelo de Sousa. A apontar outros vencedores, não creio que ao nível da esquerda tenha havido uma vitória. Parece-me que, se calhar, ao nível daquilo que foi a prestação da Iniciativa Liberal e, sobretudo, superando as expectativas no embate, digamos, inicial que tivemos com o candidato, não se lhe atribuía grande expectativa, não havia grandes expectativas à volta de Tiago Maia. Acho que as superou, não digo que tenha sido uma prestação brilhante, acho claramente que as superou e isso está demonstrado no seu resultado. Relativamente aos partidos de esquerda, eu acho que foi um desastre. Aliás, não fez sentido, a candidatura de Marisa Matias não fez sentido com a candidatura de Ana Gomes, eram duas posições muito próximas, todos os votos não, porque Marisa Matias teve votos, mas uma grande parte dos votos que Marisa Matias iria receber fugiram para Ana Gomes, até porque a haver a possibilidade de uma das duas ganhar, a possibilidade de Ana Gomes ganhar seria muito superior à possibilidade de Marisa Matias ganhar. João Ferreira idem aspas, não é? Velha conversa dos trabalhadores, neste caso pautada pela palavra Constituição. E depois, ao nível do Chega, não sei se poderá dizer que foi uma vitória. O que é certo é que reforçou aquilo que já se vinha, projetando, que é alguma expressão política, a meu ver, infelizmente, mas no panorama nacional. Agora, não foi a vitória que, na altura e agora ainda, apesar de apenas com 20% dos eleitores a votarem, mas isso seria para outro dia, o presidente do Chega quis projetar, até porque, aliás, o que ele disse foi que uma vitória seria ficar à frente de Ana Gomes, até disse, se eu fico atrás de Ana Gomes, o que é que seria de nós? E creio que apontou para números a que também não atingiu. Portanto, não foi nenhuma vitória estrondosa. Agora, foi, acima de tudo, uma consolidação, a meu ver, triste, de um partido que começa a ganhar mais espaço no panorama nacional. Agora, não havia nenhum candidato. Havia, excluindo com todo o respeito Tino de Rãs, havia Tiago Maia, André Ventura, Marisa Matias e João Ferreira, 4 candidatos a representar acima de tudo os partidos e a tentar projetar os partidos. É o objetivo das presidenciais para o Bloco de Esquerda, para o PCP e agora para a Iniciativa Liberal e para o Chega, é projetar o partido, é dar mais visibilidade ao partido. E havia 2 candidatos que queriam manifestamente ganhar, embora um não tivesse grandes possibilidades face àquilo que era a popularidade e que é a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, e claramente que me parece o mais adequado ao cargo. Sim. Antes de passar a ti, Monteiro, queria só fazer uma breve nota, porque Tomás, falaste da abstenção e nós no primeiro episódio discutimos aqui também a abstenção e a intervenção na política pelos jovens, portanto podem voltar atrás. Mas eu não falei da abstenção nas presenciais, falei agora da reeleição do... ok. Mesmo assim, estou só a relembrar que as pessoas podem sempre ver o episódio que ainda não viram. E pronto. Mas eu não me estava a referir, estava-me a referir aos 20% que apenas foram votar agora nas últimas eleições do partido. Mas, Morteiro, então definitivamente Marcelo é um elemento agregador da sociedade, certo? Sim, sem dúvida. E até pegando nesse ponto, acho que Marcelo, ao contrário daquilo que o Diniz referiu, eu não concordo que ele seja
popular por oportunismo, por oportunismo, ou seja, eu acho que o Marcelo é realmente uma pessoa que intrinsecamente olha para um panorama e tenta perceber e ponderar onde é que tem que se enquadrar naquele momento. E, portanto, eu acho que ele não faz isso de uma forma propositada para se aproveitar da situação, mas é mesmo acho que o Marcelo de facto é a pessoa mais ponderada que nós poderíamos ter à frente da Presidência da República e mais talvez sincera nos atos que tem. Não o vejo como um estratega político para subir à Presidência da República, porque acho que ele francamente não precisaria disso. É popular, é querido pelas pessoas e a partir daí acho que não precisaria de oportunismo político. Revendo as presidenciais, acho que é óbvio que, tal como o Tomás disse, havia candidatos a Presidente da República e havia candidatos a uma proposta partidária, portanto, a uma promoção partidária. Foi uma máquina de campanha que aconteceu em confinamento. Também foi engraçado ver como é que os partidos se organizaram desta forma, mas claramente os únicos candidatos que existiam à Presidência da República eram Ana Gomes, Vitorino Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Todos os outros estavam a discutir um espaço político e a tentar ocupar um espaço político. Discutir quem ganhou e quem perdeu é muito fácil de uma perspectiva geral, ou melhor, há duas perspectivas. Numa perspectiva geral, a única pessoa que ganhou foi francamente Marcelo Rebelo de Sousa, porque em todos os debates foi o que teve melhor, foi o que discutiu melhor, foi o que se demonstrou mais capaz para estar no cargo. Numa perspectiva pessoal, todos eles se congratulam com uma grande vitória, à exceção de Marisa Matias e de João Ferreira, talvez. Portanto, para o Vitorino, qualquer voto seria bom e daí é uma vitória. Para André Ventura é uma grande vitória, sem dúvida. Conquistar, acho que foi quase 13%. Não, corrijam-me se eu estiver errado. 11%. Acho que sim, não tenho a certeza também. Eu não sei se para o Vitorino foi uma vitória, que ele disse que queria mais um voto do que tinha tido há 5 anos e não teve menos. Não, mas, bom, a notoriedade pública que obteve, acho que o Tino não estava à procura de ter uma maioria gigantesca, portanto qualquer voto seria positivo, mas para André Ventura foi uma vitória, para Ana Gomes foi uma grande vitória, porque concorrer a estas eleições sozinha e conseguir os resultados que conseguiu é uma grande vitória. E bom, para Tiago Maia é uma grande vitória, sem dúvida, porque é um desconhecido, ninguém sabia o que contar, mostrou-se acérrimo nas suas ideias e na sua forma de olhar para Portugal, e acho que esteve à altura do desafio, e acho que a Iniciativa Liberal tem aqui um bom representante para... Sim. Há quem diga até que a Iniciativa Liberal ganhou um ativo político, que era um perfeito desconhecido. Mas Dinis, e então, continuando aqui também a conversa, poderás, como é óbvio, responder a algum assunto que queiras responder, mas também te queria perguntar em termos de vencedores e vencidos, mas mais em termos partidários. Em termos partidários, bom, acho que o maior vencedor é Marcelo Rebelo de Sousa, por uma margem gigantesca. Portanto, ele é unânime, quase não é unanimemente, mas muito preponderantemente uma figura popular junto da população. Os maiores vencedores em termos partidários será o Chega, que infelizmente se vem reafirmando como um partido cada vez mais também preponderante junto do voto popular. Tiago Maia, como é óbvio, em representação da Iniciativa Liberal, que um partido existente há muito pouco tempo e que escolheu um candidato relativamente desconhecido, funcionário público, ainda por cima, agora também fazendo o paralelismo com a ideologia liberal,
e com todos os estereótipos que lhe são associados, que granjeou muitas simpatias, não só junto dos meios de comunicação social, mas também junto da população, e que acabou com uma percentagem de votação notável. Os grandes perdedores, mais uma vez, talvez Marisa Matias, uma vez que a candidatura dela desde o início se aproximava muito da Diana Gomes, como aqui já foi referido, e pode-se dizer que em termos partidários, João Ferreira poderá ter sido um derrotado, portanto o PCP poderá ter tido um resultado aquém daquilo que seria esperado e daquilo que já teve no passado. No entanto, penso que poderá ter ganho um líder futuro. Vejo João Ferreira como um possível sucessor de Jerónimo de Sousa. Numa nota mais desanimadora, é a percentagem gigante de pessoas que não afluíram às urnas. E no estrangeiro ainda é mais notório, mas no território português nota-se também um grande desinteresse junto das eleições presidenciais. Sim. Tomás, tens alguma coisa a dizer, só por acaso, lembrei-me agora, sobre as pessoas que não puderam votar porque estavam em isolamento? Eu posso gostar de fazer só aqui alguns contrapontos. Começando por esse, eu acho que foi uma falta de organização tremenda da parte do governo, no caso do Ministério da Administração Interna, e por isso é que eu acho que estas eleições não serão a maior imagem daquilo que é a abstenção ou não. Porque vivemos uma pandemia e fora as pessoas que ficaram impossibilitadas de ir porque estavam em confinamento, porque estavam infectadas, fora essas pessoas, houve pessoas que também certamente não acudiram às urnas por medo e com todo o direito. Por isso não me parece que seja a maior imagem daquilo que é a abstenção. Não quer dizer que a abstenção em Portugal não tenha números, e tem tido, mas tirar a amostra destas eleições não me parece muito correto. Agora, isso só se pode atribuir a um péssimo planeamento da parte do governo e penso que, no caso do Ministério da Administração Interna, não ter garantido a todos os cidadãos a possibilidade de votarem. Só fazer uns pequenos contrapontos. Quando o Morteira disse que não acha que Marcelo seja popular por oportunismo, não parece que seja. Eu acho que até é um bocado um olhar. Eu compreendo, porque muita gente olha para Marcelo e vê o pai da nação e o avô, aliás, um avô quase, e queremos o ter como uma pessoa querida. Eu acho que é um bocado uma leitura um bocado, se me permites, morteira, ingênua. Não me parece que Marcelo faça nada por acaso. Não digo que ele não seja essa pessoa afável, que é, mas ele também sabe que isso lhe traz proveito político. E já teve algumas situações em que poderia também ter sido afável e mais correto, nomeadamente no caso mais recente do cidadão ucraniano, que, enfim, do episódio marcante, infelizmente marcante para a nossa história, em que também poderia ter tido outro tipo de tratamento. Se é a pessoa mais ponderada para o cargo, não sei se também será a pessoa mais ponderada. Dos que estavam, de todo o panorama, eu não tomo Marcelo pela pessoa mais ponderada. Aliás, ele tem tido diversas intervenções e apesar dele, sempre, como já disse, não ter um regime presidencialista, Marcelo vai sempre metendo um bocadinho a mão no poder legislativo quando pode, pelo menos pela opinião. Não estou a dizer que tem derrubado ministros, não tem. Derrubou Constância Urbano de Sousa, deu indicações para que Eduardo Cabrita fosse, não foi. Mas ele, quando pode, vai dando aquela chega e vê-se as coisas. Aliás, bom, eu não estou a dizer que o governo depois não quereria, mas o presidente disse logo que não fazia sentido, antes da Páscoa, haver uma abertura. Ele ditou as regras. Portanto, não sei se isso é a tal ponderação. Eu compreendo em certos aspectos a ponderação que tu referes. Não me parece que, se calhar pedia-se outra ponderação. Não estou a dizer que o Presidente não deve intervir quando tem, mas há a separação de poderes e de vez em quando dá-me a ideia que há essa
que se chega de um bocado ao poder, ou tenta chegar um bocado mais ao poder legislativo. E depois, relativamente ao que o Diniz disse, acho claramente que João Ferreira, eu já o tinha dito até no episódio passado, apesar da derrota do PCP enquanto partido, João Ferreira ganhou muita exposição, já tinha tido alguma quando se candidatou à Câmara de Lisboa, e parece-me claramente o sucessor. E já o disse que deveria ter, se o PCP se quer de facto renovar e apelar às gerações vindouras, deveria já ter havido essa mudança, não havendo, creio que poderá haver brevemente, e parece-me que João Ferreira será o melhor, daquilo que se vê, o melhor substituto de Jerónimo de Sousa. Sim. Diniz, e agora também passando um bocado para o tema de como é que foi o primeiro mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que tens a dizer? Achas que foi um bom mandato? Achas que não foi? O que é que faltou? O que é que está... Pronto. Não posso apelidá-lo de um mau mandato. Não vi que Marcelo Rebelo de Sousa tenha tido atos muito irrefletidos, atos escandalosamente reprováveis durante o seu primeiro mandato. Acho que foi um mandato pacífico até chegarmos à altura da pandemia. Este segundo mandato será certamente mais difícil, mas cá estaremos para comentar durante os próximos 5 anos. Acho que também tem tido algumas intervenções irrefletidas, e a intervenção que eu vou aqui invocar foi refletida, aliás, pelas 3 maiores figuras da nação. Foi o anúncio da final da Liga dos Campeões aqui em Portugal, em que as 3 maiores figuras da nação, António Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, apresentaram a final da Liga dos Campeões como sendo um prémio para os profissionais de saúde. Foi uma atitude irrefletida que lhes granjeou muito poucas simpatias junto de uma franja da população. Quanto à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no Poder Legislativo, bom, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente que António Costa prefere, e o presidente que António Costa porque António Costa tem mais estima. Aliás, até foi António Costa que apresentou a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa numa visita à Auto Europa, e que disse que o presidente dele era Marcelo Rebelo de Sousa. Mas sim, prevejo que Marcelo Rebelo de Sousa terá um mandato totalmente contrário àquilo que teve como primeiro mandato. Acho que não vai ser nada pacífico. Acho que as verdadeiras capacidades de Marcelo Rebelo de Sousa serão testadas agora. Sim, também com uma crise a vir, achas, Morteira, que o mandato vai ser diferente? Necessariamente. Não há 2 mandatos iguais, nunca assim foi, e de certeza que será muito mais difícil o segundo mandato para Marcelo Rebelo de Sousa, tanto pelo crescimento económico que nós estávamos a sentir até 2020, que com a pandemia foi completamente por água abaixo, mas também por todo o contexto político que existe neste momento. Neste momento temos a direita toda completamente fraturada, e que tenha-se em conta que é o único trunfo do PS e de António Costa neste momento é esta separação de votos pela direita, que faz com que seja muito complicado haver entendimentos à direita e uma alternativa política. Portanto, voltando um bocadinho ao que o Tomás disse acerca de ser o presidente mais ponderado, eu queria também referir que para a esquerda Marcelo é um presidente muito de direita, e para a direita o Marcelo é um presidente muito de esquerda, ou seja, está sempre colado ao governo e cola-se sempre às medidas do governo. Eu acho que temos que ver o peso do presidente nestas ocasiões, ou seja, sempre que foi preciso vetar, ele fez-o por consciência própria, nunca esteve presente a sua orientação política na escolha de veto ou não veto e na aprovação de leis. E aí eu acho que é um presidente ponderado, é desse ponto de vista que eu falo esta ponderação, que é ele ser capaz de se abster do seu passado do PSD para, de uma forma
pessoal e com um cunho pessoal e sobre o contexto social e económico que esteja a decorrer nesse momento, ele tomar uma decisão. E acho que isso é muito importante, é muito importante para que se mantenha esta eloquência. Mas, acima de tudo, e ainda voltando a quem é que ganhou e quem é que perdeu as presidenciais, eu acho que os maiores derrotados destas presidenciais são os partidos de centro, portanto PS e PSD. O PSD, pela notoriedade que a forma como, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa e a figura de Marcelo Rebelo de Sousa acabam por abafar a estrutura do PSD, já nem falando do CDS, que vem aqui dizer que esta também é uma vitória nossa, que é de facto muito interessante que assim seja. Acho que o Marcelo Rebelo de Sousa se descolou por completo de apoio partidário, portanto, não me parece que estes partidos saiam beneficiados. O PS, obviamente, é o pior interveniente destas eleições presidenciais, por não apoiar um candidato, por se abster da participação nestas eleições, participação ativa, e dando assim força a uma extrema-direita, porque na verdade Ana Gomes foi um cavalo de batalha sozinho contra a extrema-direita e contra portanto, o candidato mais forte, sem dúvida, que seria Marcelo Rebelo de Sousa, e o PS, afastando-se disto, conseguiu dar voz à direita que diz que Marcelo é um presidente que se cola ao governo, o que eu discordo. Portanto, acho que o PS teve a pior atitude nessas eleições. Ok, e tu, Tomás, também concordas que o Marcelo andou, como muitos afirmam, de mão dada com o governo esses últimos 5 anos? Eu acho que sim, não é? Mas eu aí não tiraria uma imagem, digamos, uma fotografia do que foram esses 5 anos e colava para o que vão ser os próximos, porque já toda a gente diz, isto é uma frase que parece que está sempre a tocar, quando se fala quando entramos no segundo mandato, toca em todos os programas de comentários, que é o segundo mandato é sempre diferente, o segundo mandato é sempre diferente, e não é? Mas acima de tudo é porque Marcelo já não precisa do governo para nada. Não precisa do governo, quando eu digo do governo, do PS. Não é exatamente a mesma coisa. E a realidade é que o Diniz disse que é o presidente que o António Costa prefere. Dos que podem vir a ser presidentes, talvez, é possível, pelo menos dos que se alinhavam, claramente. Agora, não diria, todo o panorama não é certamente, haveria personalidades que o António Costa preferiria ver, certamente que o António Costa preferiria ver o Eduardo Cabrita ou o Carlos César a Presidente da República, isso não tenho grandes dúvidas. Agora, dos que se perfilam para ser, dos que se perfilaram e dos que têm possibilidades de o ser... O Eduardo Cabrita, a Presidente da República, era um sketch espetacular. Era incrível, era incrível. Cabritices para Belém. Acho que sim. Mas, claro que disse-o só no sentido de perceber que é uma pessoa próxima do Primeiro-Ministro e que certamente lhe traria muito mais proveitos políticos do que Marcelo. Agora, acho que no primeiro mandato, Marcelo foi um bocado, a algumas alturas, uma bengala do governo até, se poderá dizer. Não me parece que vá ser no segundo, embora denote daquilo que foi o discurso de tomada de posse de Marcelo, aquilo que também andou a fazer capa, que foi a expressão estabilidade sem pântano, que me leva a crer que Marcelo não irá apoiar crises políticas, não irá incentivar crises políticas e, na medida do possível, e sobretudo tendo em conta os tempos em que vivemos, irá dar algum suporte. Relativamente só um ponto que o Morteiro falou relativamente ao CDS, que não abordámos naquilo que foram os vencedores, claramente não me parece, nem me parece que o PSD tenha sido, o Marcelo não ganhou o caso do PSD. É importante que se perceba, o PSD apoiasse ou não apoiasse Marcelo ganhava. Se calhar Marcelo até perdeu votos para o PSD, não estou a dizer que isto exatamente que foi assim, mas poderá ter acontecido. E muito menos ganhou. Prova disso é o discurso do Rui Rio na noite de... Sim.
Sim, mas o discurso do CDS foi particularmente ridículo. Eu compreendo que haja essa necessidade de se exaltarem às pequenas conquistas, porque o CDS neste momento não tem expressão política, não tem. E queria só fazer aqui um pequeno contraponto para aquilo que está a ser a situação da Câmara de Lisboa. Eu compreendo e até aplaudo, não aplaudo, eu não sou propriamente um apoiante fervoroso da direita, mas olhando para aquilo que são os objetivos de direita, aplaudo a coesão da direita. Aliás, não compreendo que a Iniciativa Liberal não entre naquilo que é a coligação do... Não compreendo. Trazer, ou melhor, compreendo, querem trazer novas figuras, como foi o caso de Tiago Maia, agora querem dar palco a uma nova figura. É a única coisa que compreendo. Agora, se querem de facto unir a direita, João Coutinho Figueiredo disse que o Iniciativa Liberal não é um partido de direita. Bom, mas pelo menos parece que querem acabar com a vigência do PS no governo, na Câmara. Se querem de facto unir-se para isso, bom, mas eu não era pela Iniciativa Liberal que eu estava a entrar, era na questão do CDS. Compreendo desse ponto de vista, unir a direita contra o inimigo comum, que neste caso é o PS. Agora, do ponto de vista de se ganhar capital político, não é propriamente a Susana Cristas teve um resultado muito bom em Lisboa nas últimas eleições. Portanto, o CDS poderia aproveitar para ganhar outro capital político. Não sei se era a medida que mais interessaria à direita, de facto, mas se calhar individualmente ao CDS seria a medida que mais interessaria, porque nós, as autárquicas, é o país inteiro, mas centram-se muito naquilo que acontece em Lisboa. E isto foi uma grande divergência daquilo que era o tema, mas só um contraponto. Mas, voltando a ti, Dinis, e também porque, Tomás, antes de começares a divergir, estavas a falar por causa de uma crise política e dessa questão como é que era? Do suporte, mas sem pântano. Já não lembro muito bem da expressão. Ele disse estabilidade, portanto quer garantir uma estabilidade sem pântano. Sim, no entanto, como é óbvio, agora estamos num período em que vamos ter que recuperar desta crise pandémica, que ainda não acabou, e, portanto, Marcelo vai ter que ser mais assertivo, imagino eu, ainda por cima no segundo mandato, já não tem que prestar contas a ninguém, imagino eu. Portanto, Diniz, o que é que tu achas? Achas que alimentar uma crise, ou não é alimentar uma crise política, mas que não alimentar crises políticas quando serão necessárias faz sentido? Se é que serão necessárias? Foi uma pergunta muito mal formulada, mas pronto. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não sei se terá de lidar com crises políticas. Para nosso bem espero que não, mas vai ter com certeza que lidar com atritos políticos. Há que entender que até agora o governo PS aprovou orçamentos com votos à esquerda, com votos do Bloco de Esquerda e do PCP. E a partir de agora penso que será difícil continuar a contar com esses partidos para aprovar orçamentos de Estado, uma vez que a governação nestes próximos anos será diferente da governação que foi feita até agora. Eu tenho em conta que o PS terá de fazer a chamada governação da austeridade, tenho em conta que o PS terá de ir buscar receita fiscal a algum lado e não me parece que PCP e Bloco de Esquerda, entre aspas, vão nessa cantiga. Portanto, o PS terá de procurar apoio junto de outros partidos, possivelmente o PSD, não sei, mas penso que terá de ser uma situação com que Marcelo Rebelo de Sousa terá de lidar. Ok. Morteira, concordas? Bem, meus amigos, eu acho que está aqui feita uma panelinha espetacular para haver uma confusão gigante nas autárquicas. As confusões fazem-se à partida, portanto, o panorama político nas autárquicas vai-se revelar muito, muito cruel para a esquerda, acho eu. Porém, não para o PS, mas para o PCP e BE vão sofrer bastante nas autárquicas. E prevejo um crescimento grande da extrema-direita, com possibilidade de ganharem autarquias. Não sei se já viram. Bem, agora já estamos a divagar completamente das presidenciais, mas isto. Sim, força. As 88, as 88. Eu acho que isto tem mais piada. Acho que isto tem mais piada, que é o facto de aquilo que as presidenciais vão trazer para as autárquicas. E, no fundo,
em Oliveira das Mães, que é a minha terra, já todas as freguesias vão ter um representante do Chega, e provavelmente em muitos outros concelhos do país isso vai acontecer também, e acho que vai haver uma disseminação aqui da doutrina dos rapazes, e isso deixa-me um bocado triste e deixa-me preocupado, um bocado não, muito triste e muito revoltado até com a situação toda, mas se calhar é o país que os portugueses querem, e isso é muito mau. E então, Tomás, também voltando um bocadinho outra vez às presidenciais, mas se quiseres podes fugir do tema. Então o que é que Marcelo deverá exigir aos partidos e ao governo neste próximo mandato? Vou acabar por divergir, porque eu quero aqui dizer algumas coisas, mas vou tentar não fugir muito. Não, mas diz. Eu acho que acima de tudo tem de exigir responsabilidade. Eu acho que a palavra que se impõe é a responsabilidade. Os partidos têm de ser responsáveis, o governo acima de todos, mas todos os outros partidos, porque de facto, sem apoios parlamentares para aprovar orçamentos, as coisas não vão correr muito bem. Portanto, já se viu, se eu há bocado disse que o Marcelo tem sido bengala, o Bloco de Esquerda e o PCP também foram. Contudo, agora as coisas já se começaram a baralhar, porque falou-se do possível apoio do Bloco de Esquerda a Fernando Medina para a Câmara de Lisboa, ainda não é oficial, mas supostamente querem candidatar, apoiar Beatriz Gomes Dias à Câmara, e havia aquela história de tu dás-me aqui, eu dou-te depois, nomeadamente o Bloco de Esquerda ajudava o PS em Lisboa e o PS no final do ano fazia uns acertos no orçamento. Também seria complicado porque realmente vamos estar numa fase de grande... Ups, acho que perdemos o Tomás. Estás de volta? Eu perdi-vos, agora acho que estou de volta. Sim. Hoje foi um dia complicado de internet. Onde é que eu fiquei? Portanto, temos que exigir responsabilidade, o Presidente da República tem que exigir responsabilidade aos partidos. Fiquei lá mesmo atrás. Um bocadinho mais à frente, depois da conjuntura do Bloco de Esquerda e dos apoios na Câmara de Lisboa. Nomeadamente desse apoio. E depois o PS daria mais tarde alguma coisa no orçamento ao Bloco de Esquerda. É complicado e se calhar por isso é que não resultou, porque o PS não pode fazer essas promessas, porque vêm aí tempos difíceis, vêm aí tempos de rigidez orçamental. Mas talvez as faça, não é? E vão voltar. Bruxelas agora deu aquela liberdade e não há tantas preocupações com os déficits, etc. Vão voltar. E isso não é uma política que o Bloco de Esquerda e o PCP sigam. Só uma questão. Novamente, em relação ao Bloco de Esquerda, o Morteira tinha dito que acha que poderá correr pior para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Creio que foi o... Eu acho que para o Bloco de Esquerda é impossível correr pior. O Bloco de Esquerda não tem câmaras. A partir daqui é sempre a subir. Aliás, é curioso, o Bloco de Esquerda, a única câmara que tinha, e teve muito tempo, uns mandatos, talvez, é na terra da minha mãe, em Salvaterra de Magos. Perdeu, entretanto, não sei se foi para o PS. E não sei se terá, não estou muito por dentro do panorama político lá, não sei se será em vias de recuperar ou não. Agora, acho que enfim, o Bloco de Esquerda só poderá subir. Não me parece, e não conhecendo eu, obviamente, todas as autarquias deste país, acima de tudo, o Bloco de Esquerda parece um partido pouco autárquico. E é um bocado estranho de se dizer, se calhar isto não sei o que é ser pouco autárquico, é um bocado complicado, mas é a ideia que eu tenho do Bloco de Esquerda. Não concordando com posições do Bloco de Esquerda e do PCP, vejo o PCP um partido muito mais autárquico e tem câmaras por todo o país do que o Bloco de Esquerda. Mas isto, novamente, nós estamos completamente fora do tema já. Sim, e também vamos fechar agora. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então pronto. Fechamos agora também com as notas, mais um episódio. Morteira, então tu vens cá falar sobre a Câmara de Lisboa, acho que foi outra vez. Eu venho falar sobre a Câmara de Lisboa, mas usando um bocado uma comparação do Ricardo Luz Pereira, podia estar a falar da Câmara da Nova Gente, ou seja,
qualquer um neste momento é candidato à Câmara de Lisboa pelo Chega, portanto, para este partido o Nuno Graciano é a pessoa indicada para presidir a Câmara de Lisboa, e isto vai muito de encontro àquilo que é a forma de olhar para o panorama do país deste partido, que é sensivelmente ver quem é que é capaz de pescar mais votos junto das senhoras com mais de 40 anos, e portanto dessa forma acho que é um partido que tem muito por onde crescer. Pronto, e tu, Dinis, que eu penso, pelo menos tenho essa impressão de hoje falaste menos, portanto trazes 2 notas, certo? 2 notas, uma nota mais animadora para um português, que é Miguel Duarte, que foi alibado da acusação de auxílio à imigração ilegal. Este português era voluntário numa organização não governamental alemã que estava envolvida em missões de resgate de migrantes e refugiados no Mediterrâneo e que foi constituído arguido por suspeita ao auxílio à imigração ilegal pela justiça italiana. Foi alibado, foi um passo importante que se deu no reconhecimento do trabalho deste senhor, tem tido um papel de aplaudir junto da crise de migrantes no Mediterrâneo. Minha segunda nota vai para o 6º aniversário do segundo álbum de Kendrick, do terceiro álbum, aliás, Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. É um álbum inegável, é um álbum incontornável na história do hip-hop contemporâneo. É um álbum que fala de temas que são fraturantes e são temas sempre presentes. O racismo estrutural, a percepção dos afro-americanos na cultura americana e, claro, banhado a ouro em termos líricos e em termos de produção, como qualquer hip-hop deve ser. Pronto, e para terminar, tu, Tomás, trazes aqui as vacinas. Estou admirado não termos saído com as vacinas. Pois é, não há dúvida, mas pronto. Não, trago, enfim, é uma situação que me causa estranheza, nomeadamente no que diz respeito à vacina da AstraZeneca, cuja vacinação foi suspensa agora em Portugal e já em vários países da Europa, não sei se em todos, e os números são estranhos, no mínimo. Os números que eu tenho, se estes números forem errados, que me corrijam, mas foi que no Reino Unido até 28 de fevereiro foram administradas 10,7 milhões de vacinas da Pfizer e 9,7 da AstraZeneca. Em termos de fenómenos tromboencefálicos, a Pfizer houve registro de 24, da AstraZeneca de 27. Em casos de diminuição de plaquetas, da Pfizer 13, da AstraZeneca 12. Os números são muito similares, a medida só foi para um lado. Também saiu no outro dia... Só foi para um lado fora do Reino Unido. No Reino Unido eles não estão a restringir o uso da vacina da AstraZeneca. Estou a falar aqui em Portugal e da maioria da Europa. A agência, também outro parecer que foi a Agência Médica a Agência Europeia do Medicamento, que defendeu na segunda-feira que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos de efeitos secundários. Dito isto, há certamente alguma coisa que me está a escapar do porquê de uma ser suspensa e da outra não ser. É mais um jogo claramente, de farmacêuticas e de bastidores que nos foge ao olhar, mas que mexe com a vida de todos nós. Sim, e pronto, e a minha nota também para terminar vai para um podcast da Rádio Observador, que é o programa da Vichy Soase, e que fizeram a primeira experiência em Portugal de pôr um político de cada partido a falar no Clubhouse, que é aquela aplicação que agora está muito na voga para os iPhones, acho eu, e que permite chamadas de áudio conversas de áudio entre várias pessoas. E foi uma experiência muito engraçada. Podem ver o episódio foi o dia 9 de março, e falam precisamente também sobre os 5 anos de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto presidente. Lá para o meio há umas discussões bastante engraçadas, porque o modo daquele debate não é ser moderado, mas sim mais informal, e pelo menos eu que gosto de ver coisas a arder, aquilo correu bastante bem. Pronto, para terminar o programa, muito obrigado a todos os que ainda nos estão a ver. Não se esqueçam de pôr gosto na página do Instagram e subscrever o YouTube, e mais.
E ativar as notificações. E ativar as notificações. E clicar... O sininho, como é que é? o sininho. O sininho. Cliquem no Pronto, sininho. é aquela coisa. E pronto, até para a semana para mais um episódio. E nosso amigo Luís Modesto está solteiro. Até para a semana.